Olá, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Tô aqui de volta para gravar alguns exercícios sobre a lei de Coulomb, a aplicação da lei de Coulomb, certo? Que nós já vimos na aula teórica. Fizemos acho que 2 ou 3 exercícios e continuarei aqui para não ficar um vídeo muito comprido, muito pesado. Separei outros exercícios, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Primeiro diz o seguinte: uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulombs. Vamos colocar aqui, ó, a nossa carga 1, eu vou falar que é 2 microcoulombs, e a nossa carga 2 vale menos 4 microcoulombs. A primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: professora, que é isso? O que é esse microcoulombs? Isso aqui é um submúltiplo de 10. Você precisa saber especificamente 2, melhor será se você souber 3. Quais são os que você precisa saber? Esses aqui, ó, o que a gente chama de mili, que é 10 na menos 3. Esse aqui é o micro, que é 10 na menos 6. Esses dois aqui são fundamentais, O nano, deixa eu escrever aqui o nome, nano, que vale 10 na menos 9. Então, isso aqui são submúltiplos, certo? Toda vez que ele falar em 2 microcoulombs, na verdade ele está falando no seguinte, ó, eu tenho uma quantidade de carga de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, porque 1 coulomb, gente, 1 coulomb é muita carga, tá? Então, a gente tem submúltiplos. Aqui a gente tem menos 4 vezes 10 na menos 6 coulombs, tá? Isso, os exercícios eles não dão. Se derem é porque são muito legais. Uma esfera recebe, respectivamente, 4 microcoulombs e menos 4 microcoulombs separadas por uma distância de 5 centímetros. Então, tá aqui, ó. A distância é de 5 centímetros. Nem vou olhar para esses 5 centímetros porque eu tenho que trabalhar em metros. Divido por 100. 5 vezes 10 na menos 2 metros. Divido por 100 para passar de centímetros para metros, tá bom? Calcule o módulo da força de atração entre elas. Como é que a gente sabe que é uma força de atração? Veja só, aqui eu tenho uma carga negativa e aqui não está aparecendo o sinal positivo, né? Mas a gente sabe que está ali. Eu tenho uma carga positiva. Então, essas duas aqui exercem uma força de atração, tá bom? Vamos seguir então. Letra A, calcule o módulo da força de atração entre elas. Então, força é Q vezes Q dividido por D ao quadrado, lei de Coulomb. Essa força será 9 vezes 10 na nona. A primeira carga, que é 2 vezes 10 na menos 6, vezes a segunda carga, que é 4 vezes 10 na menos 6. Você não precisa colocar o sinal negativo. Não precisa, você já sabe que é uma força de atração. A intensidade de uma força de atração é a mesma de uma força de repulsão se tiver a mesma quantidade de carga, esses corpos. Então, não coloca o sinal, porque é muito comum um aluno falar assim, ó, eu coloco menos 4 aqui. Aí, ao invés de multiplicar, ele soma. Aí vai dar 2 menos 4, aí dá menos 2. Pronto, errou o exercício. Então, não tem necessidade agora de levar esse sinal para dentro da conta. Tanto é que aparece em alguns livros essa fórmula com as cargas em módulo, justamente ele está falando assim para você, olha, você não precisa levar em consideração o sinal dessa carga, porque a intensidade da força, independente de ser de atração ou repulsão, é a mesma. Dividido por D ao quadrado, que é 5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Vamos passar aqui para o lado. Agora, a nossa força será
Veja só, 2 vezes 4, 8, vezes 9, 72. Então, a gente tem 72 vezes 10 na menos 3, dividido por 5 vezes 10 na menos 2, vai ficar 25 vezes 10 na menos 4. Para você que se perdeu aqui, ó. Professora, por que ficou esse menos 3? Esse menos 3 ficou porque tem uma propriedade na matemática que fala que eu vou conservar a base, o 10, e vou somar os expoentes quando eu tenho uma multiplicação. Então, conservei o 10 e somei 9 mais menos 6, mais 3 mais menos 6, menos 3. Tá joia? O que a gente vai fazer? Agora, vamos ser mais rápido aqui. E nós faremos 72 dividido por 25, e a nossa força, ela valerá 2,88 vezes 10. E agora? Agora eu conservo a base, o 10, e diminuo os expoentes. Olha só, menos 3 menos 4. Então, fica menos 3 mais 4, isso aqui dá 1. 10 na 1. Então, vamos trabalhar aqui, vai ficar 28,8 newtons. Tá bom? Essa é a resposta da nossa letra A. Na letra B, ele fala: se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 centímetros. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Se colocarmos as esferas em contato. Então, agora, eu não terei o mesmo valor de carga para essas esferas depois, na hora que eu for afastá-las por 2 centímetros. Por quê? Porque houve uma forma de eletrização por contato. Isso faz com que se modifique a quantidade de carga em cada uma das esferas. O que a gente vai fazer então? Na letra B, o primeiro passo é fazer o seguinte: se colocarmos as cargas em contato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a quantidade de cargas que eu tenho, 2 vezes 10 na menos 6, mais menos 4 vezes 10 na menos 6, dividido, opa, que traço de divisão horroroso, dividido por 2. Então, o que acontece será menos, veja só, mais 2 menos 4, menos 2, vezes 10 na menos 6, dividido por 2. Então, cada uma das minhas esferas agora terá menos 10 na menos 6 coulombs, menos 10 na menos 6 coulombs. Ok? Fiz a primeira parte. Aí ele fala, colocou em contato e depois afasta por 2 centímetros. A distância agora vale 2 centímetros. Divido por 100, é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 2, para transformar para metros. Qual é o novo valor da força? Veja só, de novo, lei de Coulomb. Força é igual a K, Q1 vezes Q2, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá bom? Dividido por D ao quadrado. Então, a força será 9 vezes 10 na nona. A primeira carga, que vale 10 na menos 6, que multiplica 10 na menos 6, dividido por 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Vamos passar para o ladinho. Continuarei aqui. O que a gente tem agora? Veja só, a força vai ficar igual a 9 vezes 10 na menos 3, mesma coisa lá do primeiro exercício, tá? Conserva a base, soma os expoentes. Dividido por 4 vezes 10 na menos 4. Então, a nossa força vale 9 quartos
vezes 10 na 1, mesma coisa do outro que eu mostrei, conserva a base e diminui os expoentes, newtons. Ou você pode mostrar, força é igual a 90 quartos de newtons. Vamos lá para fazer rapidão. 90 dividido por 4, se quiser, tá? 22,5 newtons. Essa é a sua nova força. Então, aqui tá a minha primeira força com as cargas que ele falou de 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs. Houve o contato, então somei as cargas e dividi para cada um dos corpos, tenho uma nova carga e mudei a distância para 2 centímetros. E aí, qual é a nova força? 22,5. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício diz: duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10. Peraí, que sumiu aqui o exercício. Aqui. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 dá menos 6 cada uma. Então, veja só, a carga 1 é igual à carga 2, que é igual a 8 vezes 10 dá menos 6 coulombs, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. De novo, 30 centímetros, eu tenho que passar para metros, multiplico por 10 na menos 2, é a mesma coisa que dividir por 100, onde K é igual a 9 vezes 10 na nona. Então, K é a nossa constante eletrostática. A força de interação, então aqui ó, é um exercício simplesinho, um exercício só de aplicação de fórmula. Força igual a K, Q1 vezes Q2 ou Q maiúsculo vezes Q minúsculo, que você escolher. A força será 9 vezes 10 na nona vezes a carga 1. 8 vezes 10 dá menos 6 vezes a carga 2. 8 vezes 10 na menos 6 dividido pela distância. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, para diminuir o meu trabalho. Não tá mandando eu andar 2 casas para a esquerda? Então, eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 10 na menos 1. Tá bom? Para quê? Olha só, 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Quando eu elevar esse 3 ao quadrado, eu vou poder simplificar com esse 9. Então, a força será 9 vezes 10 na nona vezes 64 vezes 10 na menos 12, conservei a base, somei os expoentes, dividido por... Gente, esse traço torto me mata. Dividido por 9 vezes 10 na menos 2. Posso mandar isso aqui embora, ó. Então, a nossa força será, conserva a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó. 10 na menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Vamos passar aqui para o lado. A nossa força ficará 64, conserva a base, diminui os expoentes. O expoente do numerador, menos 3, menos o expoente do denominador, que é menos 2. Então, aqui eu tenho menos 3 mais 1, eu tenho menos 1. Então, a nossa força será 6,4 newtons. Essa é a força de interação entre as cargas. Tá joia? Vamos para o nosso próximo exercício. Esse exercício eu acho fundamental de fazê-lo porque para o conhecimento de vetores, tá? O aluno olha e fala, meu Deus do céu, quanto vetor, quanta flecha, né? Flecha é horrível, gente, pelo amor de Deus, é vetor. Quanto vetor e agora como que faz isso? Calma, vamos lá.
ele fala o seguinte: a atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tais como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A, no centro desse quadrado. Então, a nossa carguinha A, ó, tá aqui, tá bom? Em todos os centros. Aí ele fala, na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Veja só, a primeira coisa que você tem que entender é que a interação ela se dá entre todas as cargas que estão em cada quina desse quadrado com a carga central. É com essas cargas que eu preciso me preocupar, tá? Vamos ver se eu consigo aqui aumentar a primeira figura aqui separadinha. Consigo, para poder demonstrar para você isso aqui. Vamos lá. A minha primeira carga que eu vou observar é essa carga aqui mais que. Essa carga mais que e essa carga menos que interagem da seguinte maneira. Eu tenho uma força de atração, então eu vou desenhar o vetorzinho na minha carga menos que, indo para a carga mais que. Vou mudar as cores aqui, para deixar claro o que a gente está trabalhando. Essa carga menos 2Q, ela tem uma força de repulsão nessa carga. E ainda por cima, essa carga ela é mais intensa, ela é maior. Então, ela vai fazer um vetor de repulsão maior também, tá bom? Olhando para essa carguinha aqui, menos 2Q, e essa carga também é negativa, o que vai acontecer? Eu tenho um outro vetor de repulsão grande, porque a intensidade da carga ela é maior. Por fim, nós temos que analisar essa carga aqui que é positiva, e é uma carga com uma intensidade menor. Então, eu tenho uma atração com um vetor um pouquinho menor. Então, se eu fosse fazer a minha resultante aqui, seria um vetor para cá. Como é que faz? Isso aqui é a regra do paralelogramo, tá? Faz um prolongamento aqui. Aqui eu tenho o meu vetor dessa forma aqui. E nessa figura ele está falando que o vetor resultante é esse aqui. Não confere, tá? Então, esse aqui tá fora. Vamos apagar e vamos aumentar aqui a borracha para eu poder desenhar o segundo. Opa, sumiu ali uma informação importante da carguinha. Vamos pegar esse quadrado, vamos aumentá-lo. Vamos trazer aqui para baixo, para a gente poder desenhar o nosso vetor resultante de novo. Aí aqui, ó, o que a gente consegue ver? Aqui eu tenho mais Q, menos 2Q, menos 2Q, mais Q, menos 2Q, menos 2Q. A nossa carguinha A, ela continua exatamente a mesma, menos Q. A gente acabou de ver que a força resultante seria nessa direção e nesse sentido aqui. Então, isso aqui me mostra que essa alternativa, ela tá ok, certo? Aí, quais são as outras alternativas que a gente vê? Aqui nas quinas desses quadrados, eu tenho exatamente as mesmas cargas, observa. Mais Q, menos 2Q, menos 2Q, certo? E a carga central continua sendo menos Q. A gente viu no primeiro desenho que a nossa resultante ela tem que ter essa direção e esse sentido
aqui. Então, eu não preciso fazer para cada uma dessas alternativas, certo? A gente já sabe que a nossa alternativa correta é o nosso segundo desenho. Pessoal, ficamos por aqui. Gravarei mais um vídeo de lei de Coulomb, de resolução de exercícios da lei de Coulomb. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like. Se você gostou, se inscreve no meu canal, indica meu canal. Gostaria muito da sua ajuda, tá? Ficarei muito grata. Me dê sugestões, me dê a sua opinião. Se tiver dúvida, escreve aqui que eu falo com você, tá bom? Um beijo no coração.